Várias embarcações voltam do alto mar e vão atracando na baía, com trabalhadores retornando com suas canoas carregadas de tainhas. Durante o período de pesca, que vai de junho a novembro, a atividade é especialmente proveitosa. Os cardumes aparecem próximos às embocaduras dos rios que desaguam no mar, onde a água doce se mistura salgada. Na maré baixa, os peixes ficam retidos na laguna, o que alegra as aves da região. Luísa comenta que ouve diariamente a algazarra das gaivotas festejando. Gaspar observa à distância um pescador que arrasta sozinho uma canoa. Ele se levanta rapidamente e beija a face de Luísa. Já volto. Vou dar uma ajudinha para aquele homem. Ela o observa, enquanto ele retira os sapatos e dobra a barra da calça para ajudar o trabalhador exausto que chega do mar. Luísa admira o gesto e nota que ele sorri enquanto auxilia o velho pescador. Aproxima-se um pouco mais e vê uma senhora idosa esperando o retorno dos barcos. A mulher está sozinha, sentada em um pequeno banco, ao lado de uma bacia cheia de água e uma assadeira apoiada sobre um balde. Uma toalha de algodão cobre o bolo típico da região. Próximo aos pés da anciã, repousa uma cuia de chimarrão. A cuca, um bolo popular no sul, foi trazida pelos imigrantes alemães e adaptada ao paladar brasileiro, com frutas como banana e goiaba. Muito apreciada pelos pescadores, a receita é usada como moeda de troca. A idosa oferece pedaços da iguaria aos trabalhadores famintos que retornam da pescaria noturna. Em contrapartida, os homens entregam peixes pequenos que não são aceitos pelos comerciantes da vila. Esses pescados servem de sustento para a idosa e seus 4 netos. A senhora oferece um pedaço da iguaria para Gaspar, que aceita, agradece e se senta ao lado da idosa. Luísa continua observando à distância. Depois de alguns minutos de conversa e algumas risadas, Gaspar se despede do trabalhador e da quituteira. Recolhe os sapatos e volta em direção a Luísa, que está sentada na areia fina da praia. Ele a ajuda a se levantar com um olhar sereno e feliz. Decidem que precisam de um bom café. Luísa, viciada no grão, consome 1 litro ou 2 por dia para se manter alerta e produtiva. Sente sono, mas não quer se despedir. A ideia de partir e deixar aquele adorável sujeito, que em breve se tornará uma lembrança distante da pequena baía da Praia dos Prazeres, parece impensável. É notável o quanto se envolveram rapidamente. Luísa, com os olhos cansados após mais de 8 horas, sente como se o conhecesse há anos. Preciso de um café. Conheço um lugar. Vamos? Diz Luísa. Claro, um café agora seria ótimo. Eles atravessam uma pequena vereda em direção ao único estabelecimento aberto. Sentam-se e pedem 2 cafés. Enquanto conversam, uma canção no rádio é interrompida por notícias sobre um grande assalto na agência bancária da capital e a prisão dos responsáveis. Luísa, animada, gesticula, mas Gaspar olha fixamente para o relógio do local, sua atenção claramente desviada. Ela percebe que ele está distante, preocupado com algo. Você precisa ir, imagino. Está impaciente. Sim, tenho compromissos, mas gostaria de encontrá-la à noite, na praça onde nos conhecemos. O que acha? Posso te esperar às 8 horas? Sim, claro. Mas você nem terminou seu café? Gaspar entorna a bebida quente de uma vez só e vai ao caixa pagar a conta. Luísa se levanta, tira o casaco e o entrega a ele, antes de terminar seu café. Ele inclina-se sobre a mesa e diz: adorei nossa noite. Há muito tempo não me sinto tão bem. Nos vemos mais tarde? Claro. Perfeito, procure descansar, você precisa. Gaspar beija a testa de Luísa, um gesto de ternura carregado de sentimentos não revelados. Em seguida, dirige-se para a saída, lançando um último olhar para trás, um breve aceno e um sorriso fugaz antes de se retirar. A cidade desperta lentamente, apresentando a rotina dos pescadores, exaustos do trabalho noturno. Enquanto isso, os comerciantes abrem seus estabelecimentos e as donas de casa, com sacolas vazias, vão às mercearias. Viajantes passeiam pela orla, desfrutando da tranquilidade do amanhecer. As crianças livres da prisão do cotidiano invadem as ruas com alegria.
um contraponto vibrante à calma da manhã. Luísa observa as faces ainda sonolentas, levemente inchadas pelo despertar. Seu próprio rosto mistura cansaço e felicidade, refletindo a noite que passou com Gaspar. Ela caminha em direção à sua casa, seu sorriso carregado de pensamentos e lembranças, imersa em um devaneio suave sobre a complexidade do encontro e a promessa de um dia cheio de possibilidades e segredos ainda por revelar. Existem aspectos de nós mesmos que permanecem eternamente ocultos, assim como mistérios que envolvem os outros. Luísa sente, entretanto, que Gaspar esconde algo mais do que revela, um segredo que ela precisa decifrar. No celeiro, Orlando, Mateus e Gusmão aguardavam Gaspar, com uma mistura de tensão e expectativa. A manhã, antes iluminada, começava a escurecer. O céu se tornava um manto denso de neblina, refletindo a atmosfera carregada que pairava sobre o grupo. Orlando, o mais impulsivo, tinha o semblante endurecido pelos anos de clandestinidade e combate. Seu olhar cismado, sempre alerta, revelava o peso dos traumas do passado e a constante luta contra o regime. Mateus, o mais jovem, ingênuo e sonhador, era responsável pelos compromissos cotidianos, como a alimentação da equipe, limpeza e organização das cargas. Sua expressão, embora jovem, carregava uma tristeza madura adquirida durante sua temporada na prisão. Gusmão, jovem estudante de letras, se identificava como poeta e se destacava por sua introspecção e calma. Ele era o mais reservado do trio. O celeiro estava carregado com o peso das incertezas do grupo. O anúncio da prisão de companheiros que tentaram expropriar uma agência bancária deixara uma tensão no ar, aumentando a expectativa pela chegada de Gaspar. Eles discutiam os próximos passos, enquanto a manhã continuava a escurecer e o céu se tornava cada vez mais nublado. Porém, não havia previsão de chuva antes do meio-dia. Um alívio para o carregamento e transporte das cargas. O clima de preocupação reinava no galpão. Gaspar caminhava pela estrada velha com um passo lento e distraído, imerso em reflexões sobre sua condição de ser aprisionado ao passado. Pensava em Luísa, a mulher de olhos suaves e fala doce que reacendera seu desejo de viver. Ao retornar ao celeiro, antes das 8 da manhã, seu coração, outrora desolado e ferido, parecia agora restaurado e sereno. À distância, ainda no portão, a movimentação no celeiro chamou sua atenção e provocou um acesso de raiva súbita. Acelerou o passo e entrou no galpão furioso, indignado com a falta de discrição do grupo. Vocês deveriam publicar uma nota no jornal. É possível ouvir as conversas a uma quadra de distância. Orlando se aproximou de Gaspar com um tom rude e ameaçador. Gaspar, o que você pretende com isso? Quer mesmo falar sobre a necessidade de sermos discretos? Não te devo explicações. Orlando continuou nervoso. Deve sim, a mim e ao grupo. Você está se arriscando. Orlando puxou Gaspar para o canto da sala. Vi você com aquela garota ontem à noite pela praia. Perdeu o controle. Decidiu se deleitar nos braços de uma jovem enquanto nossos companheiros estão sendo torturados. Isso não é da tua conta. Te vi na praça. Fui buscar comida. Você estava lá, sorrindo, desfrutando de sua posição de comando. Você critica os garotos, dizendo que eles não medem as consequências de seus atos, que são novatos e só trazem problemas. Gaspar, você é um hipócrita. Gaspar se irritou com a postura de Orlando e não aceitou a indisciplina do grupo. Sentia-se afrontado. Você não sabe de nada, acabou de chegar. Não faz ideia do que já vi e vivi. Aprenda a ficar calado. Orlando ficou em silêncio. Passei meses naquele inferno. Tem ideia do que é isso? Minha vida foi destruída. Destruíram meu corpo, arrancaram tudo que eu tinha, torturaram e mataram minha mulher. Não te dou essa liberdade. Eu sei o que é sofrer e sei o que pode colocar em risco uma missão. Este grupo existe porque minhas estratégias deram certo, porque consegui financiar a guerrilha, porque libertei muitos homens. Nunca mais se aproxime de mim desse jeito ou está fora. Gaspar saiu do celeiro e sentou-se sobre algumas caixas de madeira, abaixando a cabeça.
sabia no fundo que Orlando estava certo. Ele havia infringido as regras. Não deveria ter se aproximado de Luísa, mas não conseguiu se controlar. O sol se põe e a temperatura começa a cair. A atmosfera no celeiro estava carregada de nervosismo, intensificada pela recente notícia da prisão de alguns companheiros. Essa situação havia amplificado o receio e a ansiedade do grupo. Sem acesso a informações sobre os camaradas capturados, uma inquietude pairava no ar, e a incerteza sobre o futuro se tornava cada vez mais impactante. Enquanto Gaspar supervisionava os carregamentos e tentava obter notícias sobre os companheiros detidos, Luísa apressava-se para cumprir suas tarefas. Embora prazos longos sejam mais fáceis de administrar, ela raramente concluía suas revisões a tempo. Naquele dia, em especial após dormir pela manhã, um descanso necessário para produzir, as demandas não foram atendidas, causando um pequeno atraso na entrega dos projetos que ela havia assumido. O sino vibrante da capela a despertou ao meio-dia. Após uma tarde agitada, Luísa finalmente concluiu suas tarefas mais urgentes. O canto incessante das cigarras, rãs e grilos, ao anoitecer, forma uma sinfonia aprazível. Luísa se dirige ao ponto de encontro e caminha pela praia. À distância, vê Gaspar esperando. Ele a observa enquanto ela se aproxima. Pisando na areia macia e segurando os sapatos com uma das mãos, o calor da subida marca seu rosto. Respira fundo, com o coração acelerado, e se aproxima de Gaspar. Desculpe pelo atraso, diz, com constrangimento visível. Querida, você está radiante. Ela sorri tímida, aceitando o elogio. Gaspar levanta-se e a abraça antes de começarem a caminhar pela praia. Mais adiante, param perto de um parque. Luísa se senta em um balanço antigo, um banco duplo puído pelo tempo e preso aos galhos de uma enorme figueira. Gaspar permanece em pé, inquieto, observa o largo. Acende um cigarro, dá alguns passos e volta dizendo: Eu queria muito te ver, mas preciso ir. Tenho um assunto a resolver. Não deve levar mais de 20 minutos. Está tudo bem? Pergunta Luísa com preocupação. Sim. Você vai ficar aqui ou prefere que eu a acompanhe até a vila? Luísa, um tanto confusa, responde que esperará. Ele segue em direção à praça. Sentada no balanço, Luísa observa Gaspar se aproximar de um homem. É Orlando. Eles conversam na praça, parece uma discussão intensa. Eles gesticulam de maneira agitada e Gaspar balança a cabeça em negação. Mesmo a 50 metros de distância, a tensão é perceptível. Luísa tenta continuar observando. Ela tem uma tendência a fantasiar. Sua mente é fértil para histórias e especulações. No entanto, sabe que sua desconfiança não é apenas fruto da imaginação. Após alguns minutos, Gaspar retorna e diz que sua viagem foi cancelada. Ele ficará mais alguns dias no vilarejo, aguardando dois amigos músicos de cidades vizinhas para partirem juntos. Talvez permaneça mais uma semana, dependendo das questões que precisam ser resolvidas nas próximas horas. Luísa, preocupada, pergunta se está tudo bem, mas Gaspar apenas faz um gesto afirmativo. Sem se aprofundar na conversa, ele a abraça. Na Bahia, a movimentação dos militares, embora não fosse frequente, exigia vigilância constante. Imerso em seu cotidiano tumultuado, Gaspar aproveitava o tempo livre para se dedicar a pesquisas e escrever sobre a região, como se suas palavras pudessem capturar a efemeridade de uma realidade em constante transformação. Ele se dividia entre o planejamento da operação, os estudos políticos que o absorviam e o fugaz romance com a jovem Luísa, que parecia alheia às complexidades do mundo ao seu redor. Os conflitos que mergulhavam o país em desordem permeavam cada aspecto da vida cotidiana. Gaspar, com uma determinação obsessiva, dedicava-se à elaboração de memorandos que, embora precisos, eram apenas tentativas de controlar o caos. Ele formulava estratégias com cuidado, acreditando que a exatidão de seus planos poderia impor a ordem necessária. Cada fase da missão era planejada com rigor. Cada detalhe era importante para o sucesso do esquema. Ele planejava tudo, desde a seleção da linha de frente,
a interceptação de cargas militares e a organização de detenções temporárias, até a libertação futura dos prisioneiros e a logística complexa da distribuição de armas após os assaltos. Conhecia as falhas na logística militar, os pontos vulneráveis e a ausência de escolta durante o trajeto. Esses deslizes do governo representavam a oportunidade que precisavam. Com a equipe organizada e as ações coordenadas, Gaspar e seu grupo estavam prontos para executar o plano. Compreendia a magnitude do que estava em jogo e sabia que não havia espaço para erros. Cada decisão, por menor que fosse, era uma peça de um quebra-cabeça cujas bordas pareciam se mover constantemente, desafiando sua compreensão. O planejamento tornara-se um jogo perigoso, com infinitas variáveis, onde cada movimento e escolha eram calculados. Embora a solução final permanecesse fora de alcance, assim, enquanto delineava as operações, ele se via imerso em um mar de possibilidades. Nos anos 60, as lideranças militares estavam cientes da urgência das reformas necessárias. Irregularidades, corrupção e manobras de interesse eram endêmicas. O governo buscava modernizar as forças armadas com novos treinamentos, tecnologias e expansão do efetivo. No entanto, era evidente que o sistema ainda apresentava falhas significativas, principalmente operacionais, e Gaspar havia identificado todas elas. Toda essa tensão provocava nele uma insônia crônica que, apesar de tentar ignorar, já causava efeitos desastrosos em seu corpo. Ele coordenou todos os esforços, reunindo informações sobre o abastecimento do exército nos 4 comandos do Sul. O ataque ocorreria em uma estrada vicinal, estreita e isolada, que liga o norte do estado ao litoral. Escolheu esse acesso por ser íngreme e de tráfego reduzido, além do seu conhecimento profundo da região. Tal façanha ocorreria no entroncamento da autoestrada. Um segundo aparelho foi montado nas proximidades para deter temporariamente os soldados responsáveis pelo transporte da carga. O objetivo era evitar a utilização da força, mas Gaspar era enfático ao deixar claro que qualquer resistência dos militares resultaria em eliminação imediata. Era necessário ausentar-se da Bahia. O momento da execução se aproximava e Gaspar mantinha a calma. Ele sabia o que fazer e reconhecia sua liderança única na operação. Confiar a responsabilidade a jovens inexperientes seria arriscado. Estudou cada detalhe das nuances da rodovia e das condições que ela oferecia. A interceptação da carga militar naquela região seria a ação mais audaciosa que já planejou. Todo o esquema estava definido e não apresentava brechas. No dia seguinte, partiria. Entretanto, no meio desse turbilhão de planos e estratégias, o romance com Luísa surgia como uma ilha de prazer. Um lembrete de que, mesmo em tempos de crise, as emoções humanas podiam manifestar-se com uma intensidade que desafiava a lógica fria da razão. Gaspar, ao delinear suas estratégias e ponderar sobre as consequências da operação, não conseguia evitar que seus pensamentos se perdessem nesses instantes efêmeros, como se a busca por um amanhã indeterminado estivesse intrinsecamente ligada às paixões. À medida que a noite se arrastava e o sol se apagava com suas últimas fagulhas, Luísa e Gaspar se encontravam. Como sempre, em conversas intermináveis que haviam se tornado rotina. Com diálogos sobre a vida e suas complicações, mergulhavam em debates profundos sobre filosofia e os enigmas da existência. Eles discutiam temas como literatura, arte, música e viagens, intercalando com recitação de poemas e discussão das notícias diárias. A conversa fluía com clareza, uma constante fonte de reflexão e conexão. Eles estavam cada vez mais ligados. Em um desses encontros, Gaspar comunicou a Luísa que se ausentaria para realizar uma pequena viagem. Apesar dos riscos evidentes, ele insistia em vê-la, como se ela fosse o alicerce que sustentasse sua sanidade mental.
A paixão por Luísa o deixava desorientado, um homem entregue a um desejo que o consumia por completo. Ele sabia bem para onde todos estavam indo. Ninguém escaparia das assombrações que atormentavam as mentes dos militantes. Noites, em claro, consumiam seu corpo cansado, e a jovem era a única pessoa que poderia resgatá-lo daquele penoso calvário. Sentia-se perdido, imerso em um mar de hostilidades que se escondia por trás das colinas verdejantes da pequena baía. Antes do amanhecer, o despertador arrancou Gaspar do silêncio opressivo da madrugada. Seus pés descalços, ainda envolvidos na penumbra, deslizaram pelo assoalho frio do celeiro, que rangeu sob seu peso. Gaspar se apoiou na mesa, ajustou os sapatos com cuidado, vestiu a camisa e prendeu a fivela do cinto. Cada movimento parecia calculado. Preparou o café, despejando a bebida quente no copo com a mesma exatidão com que se arrumou. Enquanto ajeitava o revólver na cintura, comeu uma fatia de pão. Antes disso, examinou o tambor giratório com um olhar experiente. Recolheu mais munição, pegou a chave da caminhonete e, após um último olhar pela vidraça da janela, partiu para sua missão, carregado de uma determinação fria e silenciosa. Uma névoa densa cobria a baía naquela manhã. Gaspar encontrou-se com 2 homens na estrada da rodovia. Estacionou o carro e, rapidamente, Orlando e João entraram no veículo. Após um breve cumprimento, seguiram em silêncio. Gaspar fumava com voracidade enquanto a estrada permanecia deserta. O plano era alcançar o destino em no máximo 1 hora. Com os primeiros raios solares rompendo as nuvens de chuva, sua visão foi ofuscada. Ele abaixou o quebra-sol e franziu a testa. O silêncio foi finalmente quebrado, mas o impacto foi mínimo, quase imperceptível, revelando o peso das decisões que a missão exigia e a concentração que era necessária. Não quero troca de tiros, a menos que seja necessário. O ruído atrairá atenção indesejada. Devemos operar com a maior discrição possível. Gaspar, o local é deserto. Este entroncamento está distante das cidades da região. Você está enganado. Percorri todo o trajeto há menos de 2 meses e inspecionei o entorno. Há várias pousadas na área. É um local turístico. Não podemos correr riscos. O trecho onde os militares ficarão detidos é um casarão utilizado por mochileiros na alta temporada. Faça como preferir, você está no comando. Orlando, ao chegarmos, transmita essas instruções aos outros homens. Quantos veículos estão envolvidos? Conseguimos todos? Sim, temos 3 caminhonetes, 2 Fuscas e uma Kombi. Certo. Após 45 minutos de viagem, a chuva começa a fazer pequenas manchas no para-brisa. Gaspar observa o céu que se fecha ainda mais. E ao fazer a curva, avista os carros estacionados ao longo da estrada. À direita, uma Kombi e um Fusca. À esquerda, uma caminhonete e outro Fusca. 2 picapes estão escondidas na mata próximo à estrada, prontas para transportar as armas do caminhão militar. Gaspar aciona a seta e pisca as luzes altas. Os outros motoristas fazem o mesmo. Ele estaciona no acostamento, abre a porta e vai na direção dos outros veículos, cumprimentando os homens com um aceno. Orlando desce, dirige-se a eles e dá as instruções sobre o que se seguirá. Silvio, você ficará na próxima curva. Estacione ali na sombra da aroeira e levante o capô. Com a tampa levantada, fique abaixado, como se estivesse resolvendo um problema no motor. Fique atento. Assim que avistar o caminhão, feche a tampa. Esse será o sinal para bloquearmos a estrada. Como a velocidade máxima aqui é de 30 km por hora, eles estarão lentos. Se tentarem atravessar o bloqueio, atiramos. Gaspar intervém. Atirem apenas se eles tentarem furar o bloqueio ou se resistirem. Se pararem, capturamos os soldados e os levamos para o casarão. Eles serão nossos prisioneiros até o fim da missão. Após a distribuição das armas, nós os libertaremos na estrada do Amparo, no alto do cerro. Rendidos, ficarão sob os cuidados e a vigilância de Moacir e Wagner. Todos acenam, concordando com as orientações de Gaspar. Ele conclui: e lembrem-se, não somos bandidos,
Somos agentes da transformação. Nossa luta é justa. Agora vão. Após quase 3 horas, Silvio sinaliza e o caminhão militar surge na curva. Imediatamente, os carros estacionados no acostamento são colocados no meio da pista. Todos os membros do grupo saem dos veículos e apontam suas armas para os soldados. A instabilidade no grupo se torna evidente devido ao atraso de mais de 3 horas. O caminhão interceptado parou no meio da estrada, a poucos metros do bloqueio, em um trecho cercado por uma floresta densa e ribanceiras. Não há para onde fugir. 2 caminhonetes que estavam escondidas na mata bloqueiam a parte de trás. O condutor tenta manobrar, mas é surpreendido. Cansado e nervoso, Orlando dispara contra o soldado, apesar das instruções de Gaspar. Lesionado no ombro, o agente é rendido por Mateus. O outro soldado é algemado e acomodado com o ferido em um dos veículos. Uma parte essencial da operação era que os envolvidos mantivessem o controle. Gaspar, irritado, precisava tratar do ferimento do homem. Encarando Orlando, ele ordena que retire o caminhão da estrada e o encaminhe para a mata fechada, onde seria acomodado junto às caminhonetes. Ali, parte da equipe transferiu a carga para as carrocerias. Gaspar acompanhou os outros homens e os militares capturados até o aparelho. No casarão, Gaspar solicita água quente e tecidos limpos. Com uma pinça esterilizada, remove a bala alojada no músculo do militar. O ferimento, felizmente, não é profundo e não atingiu nenhuma artéria vital, mas ainda assim representa um risco significativo para a operação. Gaspar está furioso com o imprevisto que ameaça comprometer o sucesso da ação. O soldado ferido, com os olhos arregalados e o rosto distorcido, grita de dor. Moacir, com o olhar imperturbável e calculado, amarra um pedaço de tecido em sua boca, silenciando o sofrimento. Nesse momento, a porta do casarão range ao ser aberta e Orlando entra, com uma expressão tensa marcando seu rosto. Ele caminha com passos firmes até o outro soldado, que, com um tom carregado de ameaça, começa a falar sobre as consequências da captura e o alto preço que será pago pela emboscada. Suas palavras são uma clara promessa de retaliação. Orlando, consumido pelo nervosismo, não consegue suportar a pressão e parte para a agressão, desferindo socos contra o jovem militar. Cada golpe parece um reflexo de sua crescente frustração, desespero e despreparo. O som das pancadas ecoa pela sala, criando uma sinfonia brutal de violência. Gaspar, ao ouvir o barulho e perceber a situação, levanta-se abruptamente, afastando Orlando do jovem militar. Agarrando os braços do companheiro com firmeza, ele o lança contra a parede, interrompendo a violência e impondo um fim imediato ao descontrole. Você enlouqueceu? O que está acontecendo? Isso não faz parte do plano. Não somos como eles. Aqui ninguém será torturado. Você já vacilou atirando no cara. Agora vá até a cidade e compre um antibiótico para o infeliz. Traga penicilina, seringas e agulhas. Temos que impedir a infecção e tratar o ferimento. Compre também os materiais necessários para a asepsia, curativos e algum analgésico para a dor. Que palhaçada! Isso não foi nada. O coitadinho não aguenta um ferimento superficial. É um bosta. Gaspar, sem paciência, respira fundo. Orlando, faça o que eu estou mandando. Por causa da incompetência de vocês, virei enfermeiro. Busque a porcaria da medicação e seja rápido. Temos que voltar para o litoral ainda hoje. Orlando sai indignado. Todos no local estão em silêncio, inclusive os soldados capturados. Wagner se aproxima de Gaspar, com a voz carregada de tensão, quase desafiando-o. Não seria melhor eliminarmos os soldados? Gaspar levanta o olhar, com os olhos incandescentes. Enlouqueceu? São garotos. Não têm mais de 20 anos. Só querem voltar para casa. Estão aterrorizados. Wagner franze a testa. A desconfiança é evidente. Uma palavra parece entalada na garganta. Ouvi rumores. Dizem que sua lealdade está em dúvida. Que você é um pacifista. Que só sabe falar e não agir. E há suspeitas de que você, Gaspar se endireita, com a voz cortante como uma lâmina. E eu o quê? Está me chamando de traidor? Quem está dizendo isso?
Wagner fica em silêncio. As palavras não ditas pairam entre eles. Uma sombra constante entre os membros da missão. Gaspar respira fundo. Não vou torturar ou matar alguém que já foi rendido. Não sou um covarde. Quando isso acabar, nós os libertaremos. Esse é o combinado. Está claro? Gaspar é chamado para outra sala, onde João e Gusmão lhe fornecem uma atualização detalhada sobre o armamento confiscado e o andamento da missão. Na estrada, Orlando procura placas da cidade mais próxima e verifica uma sinalização que aponta que o distrito do Cerro fica a 6 quilômetros. Pede as informações a um idoso na entrada da cidadela. O velho orienta que a farmácia está a 2 quadras. Alguns metros adiante, ele estaciona próximo ao comércio para comprar os medicamentos e ataduras. Pega alguns produtos e repara a manga da sua camisa manchada de sangue. Imediatamente dobra a borda. O farmacêutico percebe que ele esconde as manchas e começa a suar frio. Desnorteado, o atendente pergunta: "É só isso? O senhor precisa de mais alguma coisa?" "Sim, preciso de seringas, agulhas e 7 vidros de penicilina." "Posso ver a receita?" Orlando olha profundamente nos olhos do rapaz e diz: "Meu jovem, você sabe usar uma arma? Porque eu sei." O jovem se vira e recolhe as medicações. Tremendo e derrubando alguns frascos, assustado informa: "É uma medicação via intramuscular profunda. A fórmula deve ser vigorosamente agitada antes da aplicação." Orlando realiza o pagamento. O rapaz fica em silêncio, observando sua saída. Olha para a nota graúda e fica em dúvida se o dinheiro é verdadeiro. Em seguida, uma viatura estaciona na porta da drogaria. Policiais se aproximam e o assistente relata aos guardas que o cliente que acabara de atender escondeu marcas de sangue impregnadas na camisa. Os guardas solicitam mais detalhes ao farmacêutico, que não conseguiu anotar a placa do veículo, mas forneceu a marca e a cor da caminhonete, além das características do cliente, que adquiriu drogas fortes. Agora, os agentes acionam pelo rádio os comandos locais e avisam sobre o suspeito. De volta ao casarão, Orlando entrega os materiais a Gaspar, que finaliza o curativo, retira a mordaça do agente militar, coloca 2 drágeas na boca do soldado e o ajuda a tomar um gole de água. Em seguida, aplica o antibiótico. Gaspar entrega o restante das medicações a Wagner. Leia a bula para ter certeza sobre o intervalo entre as doses. Deixe-o aqui por mais um tempo, uns 2 dias, e o transfira para o porão. O ambiente é muito úmido. Essa dosagem vai liquidá-lo até amanhã. Wagner apenas balança a cabeça. Há um clima tenso dentro do casarão. Preciso ir. Em breve avisaremos sobre a distribuição das cargas para que vocês possam prosseguir com o plano. Gaspar olha para os soldados, que estão de cabeça baixa, cumprimenta Wagner e Moacir. Despedindo-se deles, chama Orlando, que está em outro cômodo. Vamos, precisamos chegar à Bahia. Orlando pega a chave do carro, mas Gaspar sinaliza que eles irão em outro veículo e levarão uma parte da carga. Essa afortunada casualidade os livra dos policiais, que agora procuram um veículo azul pertencente a um homem suspeito. Eles partem com uma caminhonete lotada de armas em direção à Bahia. Depois de quase 1 hora na estrada, avistam uma barreira policial. A fiscalização aparece logo após a curva, ainda distante de ser identificada. Não há como voltar ou desviar. Gaspar e Orlando trocam um olhar silencioso. Um agente se aproxima, dá boa noite e pede os documentos. Gaspar entrega o registro da caminhonete e a carteira de motorista. O guarda rodoviário verifica as documentações, pergunta o destino e ouve a resposta. Vamos para uma pescaria no litoral. O policial nota uma vara de pesca atrás do banco do passageiro, devolve os documentos e os libera, desejando uma boa viagem. Gaspar pisa lentamente no acelerador, observa pelo espelho retrovisor as viaturas do bloqueio. Acende um cigarro, apoia o braço na janela e respira fundo, aliviado. Orlando, qual é o seu verdadeiro propósito? Sua missão de vida? Orlando olha para Gaspar, perdido. Não sei, sinceramente não tenho essa resposta. Gaspar, com o olhar fixo na estrada, responde:
Eu também não sabia qual era a minha missão por um longo tempo. Agora entendo que, se você ainda não encontrou a sua, a missão é esta, encontrá-la. Depois da breve conversa, seguem em silêncio. Orlando permanece um tempo olhando para o companheiro. Chegam ao celeiro no meio da madrugada. Retiram as caixas de armas da caminhonete e as colocam no galpão. Gaspar cobre tudo com uma lona. Orlando se despede. Você estava correto em tudo. Preciso parabenizá-lo pela missão. Gaspar estende a mão e o cumprimenta, olhando em seus olhos e dizendo: agradeço, mas ainda não finalizamos. Temos muito pela frente. Boa noite, Orlando. Gaspar procura descansar, mas o cansaço é tão intenso que impede uma noite de sono restauradora. O relógio marca 2 horas da manhã quando ele se deita, sendo interrompido por pesadelos e reflexões inquietantes. Quando a luz da manhã começa a dar seus primeiros sinais no horizonte e a cidade desperta lentamente, Gaspar se levanta com um misto de cansaço e expectativa. Ansioso, ele se veste rapidamente e dirige-se à casa de Luísa. O céu, agora limpo e imperturbável, estende-se em um vasto azul, contrastando com a intensidade nebulosa do dia anterior. A cidade começa a ganhar vida, mas Gaspar ainda carrega o peso das sombras e as mãos trêmulas, vestígios de uma noite marcada por um sonho pesado, opressivo. À medida que se aproxima do edifício, o mundo ao redor se transforma. O ambiente, que antes era opressor e repleto de conflitos, começa a se iluminar com a presença de Luísa. Ela aparece como um feixe de luz na escuridão de sua existência. Ao encontrá-la, Gaspar a cumprimenta com um abraço forte e um beijo. Um gesto que une 2 mundos distantes e proporciona uma breve, mas profunda sensação de normalidade e alívio. O calor do abraço dissolve as tensões acumuladas e traz um momento de paz, permitindo que ele experimente um amor verdadeiro e intenso, que suaviza as marcas do terror que o persegue. Olá, querida. Como você está? Senti sua falta. Estou bem. Também senti sua falta. E você, como está? Parece exausto. Responde Luísa com clara preocupação. Estou bem. E sim, um pouco cansado. Como foi a viagem? Pergunta Luísa curiosa. Foi bem, responde Gaspar, ajustando o espelho retrovisor e engatando a marcha a ré. Ele dirige lentamente pela rua de terra batida, enquanto o atalho o conduz ao outro lado da baía. Luísa confere o relógio, são 8 horas. Eles se dirigem a uma pequena ilha na costa sul da lagoa, um lugar pouco conhecido para ela. Ao chegarem à colônia de pescadores, alugam um barco para uma viagem de 40 minutos. Durante a travessia, encontram outras canoas pesqueiras. O barco corta as águas sinuosas da península. Luísa comenta sobre a Estrada do Inferno, um caminho até a pequena ilhota. Fala sobre a beleza do local e os perigos durante a chuva, lembrando-se de uma viagem com o pai, quando acamparam no bosque de pinheiros ao longo da estrada. Gaspar escuta em silêncio, com um sorriso sutil, quase imperceptível nos lábios. O vento bagunça o cabelo de Luísa, enquanto o barco avança com firmeza. Após algum tempo, chegam à Ilha da Feitoria. É um lugar simples e rústico, onde pescadores trabalham na manutenção de suas embarcações. Crianças jogam futebol em um campo pequeno, e cachorros franzinos correm atrás delas. A beleza da ilha é inegável, mas a miséria é igualmente evidente. As águas cristalinas contrastam com a pobreza dos habitantes, revelando uma vida simples e desafiadora. Na pequena comunidade não há cuidados médicos. Os pacientes precisam ser levados para a colônia. Porém, muitos morrem devido ao tempo gasto nesse trajeto. A falta de medicamentos e a quase inexistente assistência social agravam a situação. Além disso, a educação é negligenciada. Quando desembarcaram, Gaspar imediatamente iniciou conversas com os moradores. Só então Luísa entendeu que a viagem não era apenas um encontro romântico, mas sim uma pesquisa sobre a negligência do governo. Ela observou Gaspar conversando com uma senhora que, com o tempo, começou a relatar os problemas da comunidade.
Nossas crianças estão fora da escola há muitos meses, disse a mulher. Não há professores, livros ou materiais. Para estudar, precisam ir até a colônia, mas o transporte é raro e caro, e o dinheiro é escasso. Elas estão famintas e maltrapilhas. Quantas crianças há na ilha? Perguntou Gaspar. Não sei, senhor. São muitas. Meninas de 11, 12 anos. Algumas já têm até filhos. É difícil contar. Percebi que um homem estava sendo transportado quando chegamos. O que aconteceu com ele? Ele está doente, perdeu a esposa. Ela morreu sem dignidade, sem médico. Ele também adoeceu depois. É um bom pescador, não tem filhos. Então cuidamos dele como podemos, com chá e ervas. Mas não ajuda muito. Homens se aproximaram e começaram a conversar com Gaspar. O calor era intenso. Luísa se abanava com as mãos, ouvindo a conversa sem participar. Aquela comunidade enfrentava intempéries constantes, vento, chuva, frio e sol. Sem apoio do município, os serviços estavam abandonados pelo poder público. Tudo lhes era negado. Os moradores da pequena comunidade careciam de infraestrutura adequada. A falta de saneamento básico, luz elétrica e assistência hospitalar eram apenas alguns dos motivos que levavam ao êxodo dos moradores. Os homens mais jovens estão partindo, acrescentou a mulher. Após a conversa, Gaspar a chamou de lado e entregou um envelope com algum dinheiro. Não é muito, mas aceite, é de bom grado. Compre algo para as crianças. A mulher agradeceu e se dirigiu a uma pequena moradia. No caminho, parou próximo a Luísa e disse: Seu marido é um homem muito bom. Até logo, moça. Até logo, senhora. Gaspar estava consumido por pensamentos aflitivos, sua indignação parecendo ser a própria essência da resistência. A injustiça era uma constante em sua vida, um abismo que o atormentava. Ele não conseguia aceitar o paradoxo de um país abundante em riquezas naturais, mas desonroso com seu povo. Enquanto Gaspar e Luísa caminhavam pela ilha, casas simples se alinhavam em uma paisagem austera e desolada. À distância, uma pequena casa se destacava, marcada por um antigo ipê roxo que oferecia uma sombra generosa, um refúgio contra a realidade dos habitantes daquele lugar. Na frente do casebre, um homem idoso, cuja fragilidade dos 80 anos era evidente em seu corpo curvado. Cortava fumo com a calma de quem já vivera demais. Absorvido em seu trabalho, ele parecia encontrar na tarefa a última âncora de sua lucidez. Foram se aproximando da casa e o homem idoso levantou os olhos ao perceber a chegada de Gaspar e Luísa. O reconhecimento imediato trouxe um sorriso ao seu rosto, suavizando o semblante marcado por uma vida de dificuldades. Gaspar, meu amigo, que surpresa feliz! E quem é essa jovem ao seu lado? Perguntou o homem com um olhar singelo que evidenciava um vestígio de felicidade. Tião, meu velho amigo, esta é Luísa. Ela está me acompanhando em algumas tarefas aqui na ilha. Luísa, com um sorriso gentil, cumprimentou-o. Prazer em conhecê-lo, senhor. O velho, com um brilho de esperança, respondeu. Seja bem-vinda, filha. E então, Gaspar, como está meu Vicente? Você tem notícias dele? Gaspar engoliu em seco. A dificuldade de encontrar palavras apropriadas era evidente em seu rosto. Ah, sim, seu filho está bem, Tião. Conseguiu um bom emprego na cidade grande e se casou recentemente, está muito feliz. O alívio e a gratidão transpareceram no rosto do homem idoso, cujas rugas pareceram suavizar-se com a notícia, como se uma leve brisa de paz tivesse passado por ele. Ah, que coisa maravilhosa! Meu filho sempre foi um jovem determinado. Fico tão feliz em saber que ele está bem. Já rezei tanto por ele. Luísa observou Gaspar com atenção e percebeu a mentira em seus olhos. Gaspar, com a garganta apertada, respondeu: Sim, Tião, seu filho é um jovem excepcional. O homem idoso levantou-se com esforço e, com um gesto caloroso, abraçou Gaspar e Luísa, os conduzindo para dentro da casa simples. O homem os acomodou em um sofá velho e rasgado e se retirou para preparar um café. Luísa, com preocupação visível nos olhos, questionou Gaspar. Por que mentiu para ele?
Gaspar hesitou buscando uma justificativa que soasse razoável. Em algumas ocasiões, a mentira se faz necessária. Tião já sofreu demais, e eu não quero adicionar tristeza ao seu velho coração. Ele ficou feliz com a notícia. Acredito que, quando criamos bons momentos, devemos vivê-los. Quando não conseguimos mudar um momento difícil, devemos transformá-lo para torná-lo suportável. Luísa sentiu com um olhar de entendimento. Após uma tarde agradável ao lado de Tião, se despediram, caminhando em silêncio em direção ao outro lado da ilha. Gaspar e Luísa apreciaram o fim da tarde antes de retornarem à baía. Quando chegaram de volta ao pequeno vilarejo, o céu estava limpo, sem nuvens. Aquela extensão de terra firme, cercada por água salgada, era belíssima. Cruzaram um trecho acidentado até o desembarcadouro e, em seguida, caminharam até a parte mais deserta da ilha. Como eles ainda tinham algum tempo, Gaspar decidiu entrar no mar para harmonizar suas energias, abaladas pelas histórias de privação que acabara de ouvir e pela dor de não ter podido revelar ao amigo Tião a verdade sobre seu filho. Naquele momento, o mar era seu refúgio. Ele convidou Luísa. Ela estava com um traje de banho por baixo do vestido e, um pouco tímida, disse que iria depois. Esperou Gaspar se acomodar no mar e, em seguida, entrou também. Gaspar a recebeu com um abraço acolhedor e ali permaneceram por um tempo, imersos na tranquilidade das águas. O pôr do sol riscou o horizonte e o espetáculo da natureza se apresentava mais belo do que nunca. No caminho de volta, Gaspar mantinha o silêncio, mergulhado em seus pensamentos. Luísa, desejando quebrar a solidão que os envolvia, procurou um assunto que pudesse puxá-lo de volta à realidade. Gaspar, eu gostei do nosso passeio, mas a miséria que vimos me deixou triste. E o Tião? O que aconteceu realmente com o filho dele? Ela segura delicadamente a mão de Gaspar, que descansa sobre a manopla do câmbio da caminhonete. Querida, algumas histórias são difíceis de contar, diz Gaspar, com um olhar distante. Ele a observa por um instante antes de desviar o olhar para a rodovia à frente. Luísa, envolta pela aura incomparável de Gaspar, observa com encantamento como ele encarna os princípios da racionalidade. Cada gesto seu é uma ode à sensatez, fluindo como uma corrente de civilidade que atravessa o tempo e o espaço, desafiando as convenções da vida cotidiana. Gaspar não é apenas um homem sábio, ele é a manifestação viva de uma integridade que se mantém firme mesmo diante da brutalidade. Para Luísa, ele representa a verdadeira essência da ética humanista, e sua postura elegante e altruísta é uma fonte de profunda admiração. De volta ao continente, na Bahia, eles percorrem uma colina ladeada de flores que perfumam o trajeto. Mais à frente, desviam de uma árvore contorcida que desafia a gravidade e chegam à baixada. A cidade está mais calma e vazia. Boa parte dos turistas já deixou a pequena vila. Apenas os restaurantes da orla marítima estão cheios. É infalível. Os aromas dos temperos que vêm dos bares próximos à laguna anunciam que a pescaria foi produtiva. Quando os trabalhadores do mar voltam com os barcos carregados, os bares servem iguarias feitas com os pescados e frutos do mar frescos. Nessas ocasiões, os pescadores vendem suas mercadorias por uma pechincha. Um dos comerciantes passa perto de Luísa e a cumprimenta, carregando 2 baldes cheios de peixes, alguns ainda vivos. Luísa, você está com fome? Quer comer algo? Pergunta Gaspar. Agora não, talvez mais tarde. O que acha? Ótimo. Eles se abraçam, se beijam e seguem a caminhada. Enquanto percorrem a rua tranquila, uma mulher conhecida por ser uma habilidosa quiromante se aproxima repentinamente e segura a mão direita de Gaspar. Ele se assusta e tenta se soltar, mas a mulher o detém com um olhar grave, dizendo que precisa avisá-lo sobre algo importante. Luísa se aproxima e, com um tom tranquilizador, garante a Gaspar que a velha cigana é inofensiva. Ainda hesitante, ele decide ouvir a anciã de cabelos cinzentos,
cobertos por um tecido florido e dentes de ouro. A decrépita mulher segura firme a mão de Gaspar, fecha os olhos por alguns segundos e diz: se você não seguir essa estrada que está em sua mente e escolher o caminho do coração, você será uma pessoa muito feliz. Terá uma vida agradável, uma bela esposa, filhos atenciosos e respeitosos. E eles irão amá-lo profundamente. E os filhos dos seus filhos também serão gentis e amorosos. Os filhos deles talvez não lembrem tanto de você. E, em 3 ou 4 gerações, seu nome provavelmente será esquecido, desprezado pelo tempo. Mas você terá sido feliz, agraciado pelo amor de sua família, partirá velho e lúcido no amparo de quem o ama. Por outro lado, a velha apoia a mão no peito de Gaspar e conclui: se você seguir a razão, teu nome será lembrado, mas sua existência será breve como os sonhos. Gaspar se afasta da mulher, fica perturbado com o presságio da velha cigana. Uma expressão aflitiva toma conta de seu corpo. Luísa não compreende seu olhar fixo, aproxima-se e diz: vamos, Gaspar. Achei que não acreditasse nessas coisas. Luísa abre a carteira e entrega alguns trocados para a idosa. Não estou incomodado com as palavras dela. Só não gosto dessa aproximação afrontosa. O dia foi intenso, estou cansado, perdoe-me, querida. Depois das palavras da velha cigana, eles caminham em silêncio. Gaspar pondera sobre sua condição, divaga sobre as palavras da velha cigana. Pensa em Tião e na população desassistida daquela ilha. E reflete sobre seu romance com Luísa. Recorda que sua missão logo será cumprida e não consegue resistir à tentação dessa paixão que o salva e o condena. Ao chegarem à livraria, entram e percorrem algumas galerias. Luísa apresenta alguns livros para Gaspar. O silêncio é rompido quando ele começa a falar sobre o momento crítico do país. Luísa não participa da conversa, apenas ouve. A realidade desse período sangrento da história não chegara até a Baía da Praia dos Prazeres, até então. Acomodados no café da livraria, Luísa, enfim, expõe suas opiniões. Gaspar, você viu o jornal? Jovens estudantes estão sendo presos, um absurdo. Jamais me envolveria com algo tão perigoso. Luísa, cuidado com os pré-julgamentos. Esses jovens estão lutando contra o sistema repressivo que tortura e mata. Você não sabe de nada. Está sendo tola. Gaspar, não gosto desse tom. Revida Luísa assustada. Desculpe-me, fui indelicado, perdoe-me. Tudo bem, confesso que preciso estudar mais sobre o assunto. É tudo muito confuso. As notícias que chegam são superficiais. Sinto que são pequenos recortes de algo mais complexo, mas tenhamos calma. Durante a faculdade, Luísa chegou até a se arriscar em estudos políticos, mas sem aprofundamento. Definitivamente, ela não era uma pessoa politizada, vivendo isolada na sossegada Baía da Praia dos Prazeres. Criava suas espetaculares histórias inspiradas em contos mitológicos. Seus pensamentos eram fantasiosos, constantemente distantes da realidade. Gaspar acende um cigarro. Suas mãos estão trêmulas. Ainda pensa nas palavras fatídicas da idosa vidente. Luísa segura a mão dele, toca uma cicatriz próxima ao punho e pergunta: onde você conseguiu essa cicatriz? O que aconteceu? Isso não é nada, algum arranhão sem importância. Você está chateado comigo? Claro que não. Apenas reflita sobre as informações que chegam até você. Nem tudo é verdadeiro, nem tudo é falso. O momento exige o desenvolvimento de um pensamento crítico e aprofundado sobre o mundo. Você entende, Luísa? Sim. Luísa baixa a cabeça. Gaspar toca seu queixo e ergue seu rosto com cuidado. Não abaixe a cabeça, diz ele, com uma voz firme e direta. Você não deve se sentir menor do que ninguém. Suas opiniões têm valor. O que eu disse é apenas um conselho de alguém com mais experiência. Me desculpe pela indelicadeza. Levante o rosto, olhe nos olhos de quem a desafiou ou a desrespeitou e defenda o que você acredita. Se tiver dúvidas, estude e pesquise. Se errar, admita e aprenda. Mas nunca, jamais,
Abaixe a cabeça para ninguém, muito menos para mim, que te quero tão bem. Ela gosta de ouvir Gaspar. Sua fala é clara, serena e iluminada. Ele termina: querida, nosso objetivo não deveria ser apenas buscar eficiência ou acumular bens. Devemos lutar por uma sociedade mais justa, onde todos possam ter seus direitos básicos garantidos. Você viu aquelas pessoas na ilha? Então, é sobre isso que estou falando. Luísa permanece em silêncio. Observa-o por um tempo, tentando encontrar uma resposta em seu olhar. Gaspar quebra a quietude. Luísa, conte-me as novidades. Você disse que tinha algo bom para compartilhar e acabamos não falando durante o dia. Estou curioso. A fala de Gaspar liquida o clima de tensão entre eles. Ah, sim. Ontem foi produtivo. Estou muito feliz. Recebi uma carta do editor. Ele leu meu último manuscrito e adorou. Está fazendo algumas anotações e logo me enviará a resposta. Gaspar se recosta na cadeira para ouvir Luísa. E assim passaram o resto do dia. Entre conversas, sorrisos, beijos e abraços. Para ele, o obscurantismo era uma ofensa intolerável. Sabia que o conhecimento era fundamental e que era necessário compreender algo sobre o assunto. Mas com Luísa exercia paciência. Oferecia-lhe conselhos com uma delicadeza que visava iluminar e não confundir. Certa vez disse: o respeito pela dignidade humana e a defesa da inviolabilidade do indivíduo são deveres que todos devemos assumir. Como membros da comunidade global, temos a obrigação de defender políticas sociais que tragam a justiça, não só em nossa nação, mas em todo o mundo. Na juventude, Gaspar estudou em um conservatório rigoroso, onde deu seus primeiros passos no piano. O aprendizado do instrumento expandiu sua perspectiva. Além da música, recebeu aulas de francês e história da arte, com o romantismo como parte essencial do currículo. Tornou-se, com o tempo, um respeitado pesquisador, e sua técnica mostrava clara influência de Bach, Handel, Mozart e Beethoven. Sua interpretação refletia não apenas a técnica, mas também o ritmo e as progressões harmônicas desses mestres. Era possível ver as precoces e refinadas criações que emergiam dos dedos longos e delicados do jovem prodígio, que utilizava um método de ensino musical criativo e sensível. Gaspar revelou-se um artista excepcional, talentoso e concentrado, e em pouco tempo já participava como solista de diversos concertos e excursões que o levaram para a Europa Oriental e para países da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia e Peru. Assumiu ainda jovem a regência de uma grande orquestra. Produções internacionais o levaram para turnês pela América Latina, onde se aproximou de velhos amigos da universidade, período em que teve contato com o internacionalismo revolucionário na América do Sul, participando de diversos eventos do movimento de esquerda revolucionária, MIR, do Chile e do grupo de guerrilha Nhankwazu. Aos poucos foi trocando as partituras por memorandos políticos, o som suave e harmônico do piano pelo som agudo e aterrorizante dos disparos.